Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 2 de fevereiro, a quinta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. E olha, com muitas novidades. A primeira e mais importante delas é que temos um novo líder, o Marília. O Rio Preto era líder, perdeu na rodada, o Marília venceu e ele tem os mesmos 12 pontos do Catanduva, que também venceu, e agora o Marília com 12 tem primeira colocação, o Catanduva com 12 segunda colocação. No saldo de gols, 4-3 para o Marília, por isso que ele é o primeiro colocado. O Rio Preto, que era líder isolado, estava invicto, tomou uma goleada e caiu para a quarta colocação, dentro do G8, é claro. Mas o Monte Azul, campeão da Copa Paulista do ano passado, deu uma traulitada, acabou com a invencibilidade e tirou o Rio Preto da liderança. Olha, quinta rodada e 5 treinadores já caíram na Série A3. Nesta quarta rodada, 2 caíram. O Comercial perdeu mais um vexame dentro de casa, perdeu do União São João por 3-1, e a diretoria não só contratou ou demitiu o Renato Peixe, como neste domingo já anunciou o João Valim, que tinha acabado de ser demitido essa semana agora, da Portuguesa Santista. Ele estava na Série A2, foi demitido da Portuguesa Santista, perdeu na quarta, ele foi demitido perdeu na quinta, ele foi demitido na sexta. Chegou no domingo, já está empregado de novo, sai da 2, vai para 3, tentar tirar o Comercial da lanterna. Quem perdeu o emprego também foi meu amigo Roberval Davino. O Bandeirante perdeu mais uma, perdeu o Itapirense em Birigui, e a diretoria mandou o Roberval Davino embora. Então caíram 2 nessa rodada. Já tinham caído no Esporte Clube São Bernardo, que foi o primeiro. O Marcos Basílio, ele era do Sub-20, teve uma chance, a diretoria ficou insatisfeita com o trabalho no profissional, devolveu ele para o Sub-20. O Sandro Sargentin, nesta quinta rodada, assumiu o Esporte Clube São Bernardo e com vitória diante do Esportivo Brasil. Então já tem treinador, o primeiro time a mexer na comissão técnica. União São João, que venceu em Araras, ainda continua com o interino, não anunciou seu novo treinador. O União Suzano, que tinha União São João, mandou embora o Rafael Pereira, que o ano passado foi campeão com o Rio Branco. O União Suzano mandou embora o Edmilson de Jesus, e já com o interino, o Herbert foi interino, perdeu de novo. Então, será que a culpa era do Edmilson de Jesus, né? Então a gente tem o Rafael Pereira, que saiu do União São João, o Edmilson de Jesus, que saiu do União Suzano, o Marcos Basílio e assumiu o Sandro Sargentino no Esporte Clube São Bernardo, e nessa rodada mais 2, o Bandeirante tirando meu amigo Roberval Davino e o Comercial tirando o Renato Peixe. É um por rodada, hein? É um por rodada. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a acessarem aqui, a fazer inscrição, né? Façam a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, sempre tem vídeos da 4, da 3, da 2, da 1, tudo lá para você. Daqui a pouco tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro na A, na B, na C, na D, tem tudo lá, rodada por rodada, todos os jogos, todos os gols, o sobe e desce da classificação, artilharia, enfim, tudo para vocês, certo? Então vamos começar com o novo líder, o Marília. O Marília vai bem, obrigado, e tem o artilheiro do campeonato, hein? O Lucas Lima, que fez mais um na vitória por 2-0, ele tem 4 gols, e junto com o Gui Salles, que fez 2 nessa rodada, Gui Salles do Monte Azul, os dois são os artilheiros da competição. Mas vamos para o Marília. O Marília jogou em casa, jogou com 15 de Jaú, 2 clubes tradicionais, 2 clubes que já disputaram o Paulistão, e foi de virada, hein? Foi de virada que o Marília ganhou por 2-1. O João Vitor, de cabeça, no escanteio de Jordan, fez 1-0 com 7 minutos de jogo. 15 de Jaú sai fazendo 1-0. 1.170 pagantes na cidade de Marília. A torcida está começando a abraçar de novo, hein? Passando dos 1.000 aí, sempre aí, hein? Vamos lá. E aí, ainda no primeiro tempo, o que veio gol de cabeça, o que veio cobrança de escanteio no gol do João Vitor no 15 de Jaú, também veio com o zagueiro Augustini, né? Cobrança de escanteio do Jefferson Alves, o Augustino foi lá e aos 28 empatou, deixou tudo igual. Primeiro tempo terminou 1-1. Aí veio o segundo tempo, né? Um jogo mais igual, um jogo parelho, Marília tentando, 15 de Jaú também preocupando nos contra-ataques, até que o artilheiro
Lucas Lima, que chegou seu quarto gol, artilharia da competição. Ele pegou um rebote no chute do Marcondelli, o goleiro rebateu, o Lucas Lima estava lá, o camisa 9 do Marília meteu para o fundo da rede e deu uma vitória importantíssima pro Marília. Importantíssima porque agora assumiu a liderança com 12 pontos e o Marília, Catanduva, Rio Branco, esses times se prepararam muito bem, né? O Rio Preto vem me surpreendendo, assim, a maior parte do elenco eu não conhecia direito e tal, mas Marília, Catanduva e Rio Branco, que são os 3 primeiros, eu já esperava mais ou menos essa campanha maravilhosa. E o 15 de Jaú, com essa derrota, ele tem 4 pontos, está na 12ª colocação, mas tem um jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo a menos, que é em casa com o Desportivo Brasil, ele está ali dentro do G8, brigando pelo G8, porque ele só está 3 pontos fora, certo? Quem tem os 12 pontos do Marília e só no saldo de gols fica na 2ª colocação é o Catanduva, hein? Começou perdendo para o Rio Preto também, a torcida ficou meio preocupada, mas acabou ganhando nessa rodada do União Suzano lá em Catanduva por 3-1. Uma vitória com apenas 328 torcedores. Torcedor de Catanduva precisa abraçar mais o time, hein? O time tá forte, tá bom. O Ivan Canella montou um elenco competitivo, tem base do ano passado que fez bela campanha. Enfim, passe do Gustavo Henrique e gol do Léo Couto. 21 minutos, já estava 1-0 pro Catanduva. Jogo igual, jogo bem parelho, mas o Catanduva mais em cima. O União Suzano se defendendo, procurando os contra-ataques. Veio o segundo tempo, e aí o Gustavo Henrique cobrou uma falta, o Brumati, zagueirão, foi lá, o capitão foi lá e meteu 2-0 com 1 minuto do segundo tempo. Aí, claro, deu aquela brochada do União Suzano, o artilheiro Cristianotto recebeu uma bola e deu um toquinho bonito de cobertura, fez um terceiro gol aos 14 do segundo tempo, e mesmo em seguida, logo do terceiro gol do Catanduva, o Jales, né, num cruzamento do Matheus Jesus, fez 3-1 para o União Suzano. Mas foi uma vitória mais tranquila do Catanduvense, do Catanduva. O Grêmio Catanduvense não joga mais, né? É o Catanduva. E o Catanduva fez 3-1, conquistou 3 pontos. Também tem 12 igual o Marília. Só no saldo de gols, 4 para o Marília, 3 para o Catanduva. E aí os dois estão somando pontos importantes em busca da classificação. Lembrando que a gente vai ter 15 rodadas e os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase e os 2 últimos caem. União Suzano, apesar da derrota, ele tem 5 pontos, 11ª colocação, está 2 do G8 e 4 da zona do rebaixamento. Então ele está mais próximo do G8. Também, por enquanto, não tem muito que se preocupar. É tentar vencer para brigar pelo G8, que esse é o grande objetivo. Quem está na cola de Marília e Catanduva, os dois têm 12, é o Rio Branco, hein? Rio Branco, o Tigre de Americana, vai bem, obrigado. Mais uma vitória, 11 pontos na cola da rapaziada lá. Todos subiram uma posição, né? O Marília era segundo e virou primeiro. O Catanduva era terceiro e virou segundo. O Rio Branco era quarto e virou terceiro. E o Rio Preto, que era líder, virou quarto. Pois bem, o Tigre de Americana, o Rio Branco, foi jogar fora de casa contra o Sertãozinho, 2 clubes tradicionais, 2 clubes que disputaram, o Paulistão também, né? 2 clubes, principalmente o Rio Branco de Americana, que já revelaram tantos jogadores para os times grandes da capital. Enfim, o Rio Branco fez um primeiro tempo, acho que mais equilibrado com o Sertãozinho, 509 pagantes na cidade de Sertãozinho, mas no segundo tempo, logo nos 5 minutos, o Luiz Gregório fez um passe espetacular, o Johnny foi lá e fez 1-0. 1-0 aos 5 minutos. Claro, o Sertãozinho vai tentar se abrir, vai tentar chegar ao empate, mas aos 16, o Marcelinho cruzou e o Brown foi lá, o Brown já foi lá. E, na verdade, o Marcelinho cruzou, o Gui Vieira ajeitou de peito, né, de cabeça, e o Brau foi lá e fez 2-0 aos 16. Rio Branco ficou melhor, Sertãozinho ficou lutando, e aos 43 minutos do segundo tempo, de cabeça no cruzamento do João Salles, o Wagner descontou. Mas o Rio Branco conquistou mais uma vitória expressiva, né? Expressiva, e o Sertãozinho, mesmo com a derrota dentro de casa, continua no G8. Rio Branco foi a 11, terceiro colocado, subiu uma posição, e o Sertãozinho caiu 2 posições, ele era o 5º, agora ele é o 7º, mas está dentro do primeiro objetivo, que é ficar entre os 8 o tempo todo. E o Sertãozinho, com 7 pontos, é o 7º colocado, caiu 2 posições, mas está dentro do G8. O líder, o ex-líder Rio Preto, né,
foi jogar neste domingo pela manhã, estou gravando o vídeo agora, domingo à tarde, neste domingo pela manhã, foi jogar na cidade de Monte Azul Paulista, com 760 pagantes, lá em Monte Azul Paulista, e depois da invencibilidade, da liderança, do bom trabalho, né, feito pelo Rio Preto, o Rio Preto que é comandado pelo Valmir Israel, o Monte Azul atropelou. O Quinho Forgiarini está fazendo um belo trabalho no Monte Azul, hein? Monte Azul passou como um trator em cima do Rio Preto, tirou sua invencibilidade. Com 15 minutos de jogo, o Cirilo é um dos vice-artilheiros da competição. Ele foi a 3 gols. Muito bom jogador. Ele, aproveitando, o Pedoca fez um cruzamento, escanteio na verdade, e o Cirilo foi lá de cabeça e fez 1-0 aos 15 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo ficou mais truncado, mais equilibrado e tal, até que no segundo tempo, aí sim, o Monte Azul deslanchou. O Gui Salles cobrindo pênalti, né? Uma jogada do Pedoca que a bola bateu na mão do zagueiro, pênalti, o Gui Salles cobrou e fez aos 28, 2-0. Depois o próprio Gui Salles, mostrando oportunismo, aos 35 fez 3-0, chegou aos 4 gols, ele e o Lucas Lima do Marília, 4 gols, são os artilheiros da competição. E aí no finalzinho, num passe do Wanderson, o Edivane fez 4-0 aos 45 e foi uma vitória estrondosa. Bom, o Rio Preto saiu de primeiro para quarto com 10 pontos, mas está bem classificado, está dentro do G8, foi a primeira derrota. E o Monte Azul agora é o quinto com 9, subiu 2 posições, estava dentro do G8, mas subiu 2 posições. Então você vê, 12 Marília, 12 Catanduva, 11 Rio Branco, 10 Rio Preto e 9 Monte Azul. Maravilha, hein? Maravilha. Essa briga promete, esses times brigando pela liderança e pela classificação à próxima fase. Quem está encostando ali é o União São João, que conseguiu, depois de uma campanha ruim, 2 empates, mandaram o Rafael Pereira embora. E aí com um interino, o União São João foi jogar com o Comercial em Ribeirão Preto, meteu 3-1, derrubou o Renato Peixe, técnico do Comercial, meteu uma crise, a torcida tá brava, tanto que era público zero, a maioria ficou fora do estádio, só 441 pagantes lá no estádio do Bafo. E o União São João começou fazendo 1-0 numa cobrança de escanteio com o zagueirão Rodolfo Mol de cabeça, aos 23 minutos, né? O Comercial lutou e nada, né? Lutou e nada, infelizmente, né? Você vai falar porque a torcida do Comercial sofreu. Aí já na reta final do segundo tempo, o Timbó fez 2-0, torcida havaiana protestando, porque estava 1-0, o Wendel, o atacante experiente, entrou para ajudar o Comercial e foi expulso. Ele entrou e logo depois foi expulso aos 25. Aí depois o Timbó faz 2-0, o moleque da base, Cauã Gomes, entrou bem, ainda descontou aos 43, mas aos 48 o Léo Machado fez 3-1 para o União São João. Aí teve um pênalti aos 50 minutos, aos 51, o moleque Cauã Gomes foi para a cobrança e meteu a bola para fora, né? 3-1, vitória contundente do União São João, que olha, é a novidade no G8. A novidade no G8 é o União São João. Ele estava na 9ª colocação, subiu 3 posições, agora é o 6º, tem 8 pontos, e o Comercial continua na lanterna, 1 ponto. Disputou 15, conquistou 1 ponto. É o lanterna, não ganhou nenhuma partida o ano passado na 2, foi rebaixado, e agora ainda não ganhou nenhuma partida na Série A3. Que fase do Comercial, hein? Que fase do lanterna Comercial. Bom, o Sertãozinho que eu falei para vocês, que perdeu em casa para o Rio Branco, é o 7º colocado com 7 pontos, e 8º fechando o G8, aparece a Francana do Vantuil Rodrigues. A Francana que jogou no sábado na cidade de Leme, 798 pagantes, e arrancou empate com o Lemense 1-1. Com esse empate, a Francana se manteve no G8, na 8ª colocação, ela era o 6º, virou 8º, com 7 pontos, mas tirou o Lemense. O Lemense somou um pontinho, caiu, ele era o 8º, ele caiu 2 posições, agora é o 10º, ficou com 6 pontos. Bom, a Francana foi melhor no primeiro tempo, e com um gol contra do Vinícius, de uma bola cruzada na área, fez 1-0. No segundo tempo, a Francana tentou jogar mais no contra-ataque, o Lemense tomou conta do jogo, e aí foi martelando, até que
O Giovani, que tinha acabado de entrar de cabeça, aproveitou um cruzamento e fez 1-1 aos 29 e o jogo acabou 1-1. Francana dentro do G8 na 8ª colocação com 7 pontos. O Lemense deixa, né? Entrou o União São João, saiu o Lemense e o de Lemense agora é o 10º colocado com 6 pontos. Na 9ª colocação, junto com o Lemense, com 6 pontos, mas na 9ª colocação, o Lemense está em 10º, aparece Itapirense. A Itapirense, que fora de casa foi jogar com o Bandeirante em Birigui para mais de 1.000 pessoas, 1.065 pessoas, e atropelou e causou a demissão do Roberval Davino. E os 2 gols foram no primeiro tempo, né? Um jogo mais igual, mas numa cobrança de escanteio, o Lucas Ribeiro de cabeça fez 1-0 aos 40. A torcida começou a vaiar, ficou brava e tal, e logo aos 43, num chute que a bola ainda bateu na trave e entrou, o Lauder fez 2-0. Aí a intranquilidade, pressão da torcida e aquelas vaias e tal, o Bandeirante no segundo tempo não conseguiu se acertar, a Itapirense marcou bem e conseguiu uma vitória importantíssima, hein? Subiu 3 posições, a Itapirense agora é a 9ª colocada com 6 pontos, o 6 do Leme que é o 10º, e olha, cresceu, subiu 3 posições. O Bandeirante está quase próximo à zona do rebaixamento, é o 14º com 3 pontos apenas. E agora, sem o Roberval Davino, vai correr atrás de um treinador, hein? Vai ter que correr atrás de um treinador. Bom, na 11ª colocação eu falei do União Suzano, que perdeu por 3-1. 12ª tem 5 pontos do União Suzano. 14ª é o 15 de Jaú com 4. E com 4 também o Esporte Clube São Bernardo, que venceu a primeira na estreia do Sandro Sargentin. O primeiro técnico a cair foi o do Esporte Clube São Bernardo, do Marcos Basílio, que voltou para o Sub-20. Contratou o Sandro Sargentin e neste domingo pela manhã, jogando em Mogi das Cruzes, hein? Não está jogando mais no 1º de maio. A Magnum, que administra o São Bernardo Futebol Clube do Paulistão, agora administra o 1º de maio. E aí o Esporte Clube São Bernardo, como o Baetão é piso sintético, mas está tudo zoado, né? Então o Esporte Clube São Bernardo está jogando em Mogi das Cruzes e com o Desportivo Brasil, que está num desespero, foi parar na zona de rebaixamento. O Esporte Clube São Bernardo, com o gol do Gustavo Vieira, logo aos 17 do primeiro tempo, na assistência do Calbi, fez 1-0. Aí o jogo ficou igual, teve algumas boas oportunidades cada time, mas quando o Desportivo Brasil estava em busca do empate melhor, teve um jogador expulso, né? O Yupi foi expulso, Yuri, desculpa. O Yuri foi expulso e aí o Desportivo Brasil sucumbiu de vez. Bom, a vantagem é que o Desportivo Brasil tem um jogo a menos contra o 15 de Jaú em Jaú, né? Mas o Desportivo Brasil caiu para a zona do rebaixamento e o Esporte Clube São Bernardo saiu. Então ele vence o Desportivo Brasil, sai e coloca o adversário do Desportivo Brasil na zona do rebaixamento. O Esporte Clube São Bernardo foi a 4 pontos, virou 13º colocado, o Desportivo Brasil com 1 e um jogo a menos e o Comercial com 1. São os rabeiras da competição. Lucas Lima do Amarilha e Gui Salles do Monte Azul são os artilheiros. E vamos encerrar nosso vídeo, como a gente faz sempre, com a rodada que vai acontecer toda nessa quarta-feira, hein? Estou gravando o vídeo domingo, dia 2, quarta-feira, dia 5, nós teremos todos os jogos. 15 horas, Rio Branco e Francana. Olha que jogão, hein? 2 times dentro do G8. O jogo é em Americana às 15 horas de quarta-feira, dia 5 de fevereiro. 15 horas, o Rio Preto, que caiu para a 4ª colocação, mas está no G8, pegando o Esporte Clube São Bernardo, que venceu a primeira e vem com um treinador novo. 15 horas, União Suzano tentando sair do sufoco, está ali no meio da tabela, enfrentando o Monte Azul, que está dentro do G8 e vendo uma goleada no ex-líder Rio Preto. 15 horas em Araras, União São João, que acabou de entrar no G8, vai pegar o Desportivo Brasil, que está na zona do rebaixamento e ameaçando uma crise ali, hein? 19 horas na cidade de Leme, o Lemense tentando entrar aí, né? De novo no G8, recebe o líder Marília. Olha o líder Marília aí, que belo jogo, hein? Fora de casa. 19 horas também em Jaú, o 15 de Jaú recebendo o Bandeirante. 2 times que tem que somar pontos para não entrar na zona do rebaixamento, hein? Bandeirante sem treinador, não sei se vai dar tempo de contratar e estrear um treinador. 19 horas em Itapira, Itapirense recebe o Sertãozinho. Se Itapirense vencer, ele tira o Sertãozinho e fica no G8. E se o Sertãozinho vencer, ele continua e afasta um concorrente, né? E aí às 20 horas em Ribeirão Preto,
a estreia do João Valim contra o vice-líder Catanduva. Jogo nada fácil pro comercial, hein? Bom, eu vou acompanhar tudo isso e prometo que na quinta-feira eu volto falando de toda essa sexta rodada da Série A3. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!